galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem, sexta-feira, e você já sabe, o dia que nunca decepciona, sempre fortes emoções. Na verdade, ontem tivemos coisas aí bem decepcionantes. E a gente vai falar sobre isso, envolve a nossa linda democracia. A Débora foi condenada a 14 anos de cadeia, mas o Fux divergiu com força. Para ele, apenas 1 ano e meio. Para ele foi apenas depredação. Vamos falar sobre isso, sobre a repercussão na imprensa. Vamos falar sobre o Collor. Vamos falar, inclusive, sobre a prisão dele, que talvez não seja sobre ele. Quem diz isso, inclusive, é a própria Globo. Bastidor da Andréa Sadi. Parece que um recado é para Bolsonaro. Aí também vamos falar sobre Bolsonaro, sobre a internação. A internação dele até vai nos levar para o próximo tema. Os donos do mundo e do Brasil. Porque quem apareceu também para defender Bolsonaro foi a nossa tropa, né? Ruizão veio lá com o gingado dele para falar dos absurdos que o Brasil vem sofrendo. E ele fala de um grupo aí do barulho. Um grupo aí que andou tecendo críticas ao Brasil e que agora tece críticas ao Trump. E essas críticas é que vão dar o tom. Aí eu vou trazer algumas coisinhas que estão acontecendo lá fora, mas óbvio, para tentar trazer para o Brasil de novo e tentar entender, né? Por que o sistema está tão revoltado com o presente momento que o Brasil e o mundo vêm sofrendo, e trazer alguns assuntos que envolvem não só os amados lobistas brasileiros, como algumas coisas que você bota a mão na consciência e pergunta até onde vai a cara de pau dessa gente, e envolve até a anistia. Vamos ver aí quem tá jogando contra a anistia. Aí o vídeo de hoje eu coloquei ainda mais 2 coisas aqui que eu nem acho que vai dar pra gente comentar. Eu coloco aqui sempre que pelo menos você vê, né, que tem mais assunto do que a gente consegue. Olha que a gente já fala um monte. Tem mais novidade do INSS, novidades até sobre o irmão do Lula, mas não fale isso pra ele, Lula não pode saber. Tem mais assuntos ligados ao Brasil, soberania nacional, sabotagem diversa, a esquerda passando vergonha sem igual. Mas, depois dessa longuíssima introdução, vamos que vamos. Que é pra ver se dá tempo de comentar sobre, pelo menos as 2 primeiras partes, as 2 primeiras partes, que eu nem sei se vai dar. Fux vota para condenar Débora a pena de 1 ano e 6 meses. Divergiu com força. E, gente, a gente vai olhar. A gente vai olhar isso daqui com calma já. Mas eu acho que muita gente olha para isso daqui, e até a pena do Fux envolve, né, depredação do patrimônio público. E muita gente se questiona o seguinte, cara, qual foi o patrimônio que ela depredou? Porque o batom que ela utilizou meio que sai com água e sabão. 1 ano e meio de cadeia, talvez seja muito mais pela rebeldia, né, em frente ao Supremo, à estátua da justiça, do que realmente, assim, um dano causado, né? Porque dano é uma coisa, sei lá, se pichar, se tocar fogo, enfim. Mais 1 ano e meio, em comparação aos 14, já bem diferente, né? Já mandou recado, eu acho que deixa um pessoal meio chateado. Aí, como é que a imprensa reage? Tivemos alguns posicionamentos, desde os posicionamentos mais petistas possíveis, porque esse aqui é o padrão petismo. Aí, olha como é o padrão, né? A imprensa, ela gosta de usar do argumento de autoridade. Especialistas dizem que Lula está certo. Aí, para não colocar especialista, professor, 2 pontos. Que professor? Que professor? Até Pablo Marçal é professor, ele vende curso. Sabe? E tem tanto professor por aí. Tem professor que acha um absurdo o que está acontecendo. É o padrão. Argumento de autoridade. O brasileiro, em grande parte, só lê a manchete. Então ele já tem que garantir que na manchete você já molde a opinião das pessoas. Fux cede à pressão bolsonarista ao pedir pena menor a Débora. Ele cede. Não é que ele tá tendo um surto de bom senso, não. Ele cedeu à pressão. O Fux não teve uma decisão técnica. A decisão do Fux é política. Evidentemente, a cabeleireira não era um artífice do golpe, mas ela não estava ali por outra razão que não fosse produzir o golpe. Que golpe? Eu quero que alguém me aponte nos autos do processo em qual parte entra o 8 de janeiro. Mostrando aqui, ó. Foi assim que este grupo criou o 8 de janeiro e assim que o 8 de janeiro entrava na trama. Me explica. Não tem fartas provas, depoimentos, a delação do CID? Pega e me explica onde que tá a conexão do golpismo com o 8 de janeiro.
Então, a decisão de Fux me parece inverossímil, esquisita e cede uma certa pressão que vem de certos setores da sociedade, do próprio bolsonarismo e toda a ninhada que está em volta do ex-presidente Bolsonaro. Quem diz isso é um Zé Bosta chamado Cláudio Couto, cientista político da FGV. Pode pegar a FGV, assim, rasgar o dedo. Se tu tinha um diploma da FGV, tu tinha que ter vergonha de estar num lugar desse. Tem que ter vergonha de estar num lugar desse. Que ciência que esse cara faz? Que ciência que esse cara faz? O professor Pardal merece muito mais respeito que um maluco desse. Isso aqui é um maluco, isso aqui é um alucinado. Aí você vê, ali é uma opinião super petista. Na própria casa do petismo, a Globo, do jeito que está montada a primeira turma, com 2 votos por 14 anos, do ministro e do Flávio Dino, e um de 11, que foi do Cristiano Zanin, vai ser difícil chegar ao ano e meio do Fux. A ministra Carmen Lúcia poderia dar uma balanceada e condenar abaixo de 10 anos, para ver se depois eles fazem uma composição. Não, a Carmen Lúcia condenou para 14. Linha dura. Eu acho que a pena para essa senhora que pichou a estátua seria em torno de 5 anos. Já cumpriu 2, então bota ela em casa. 14 anos, 17 é pena para quem financiou a tentativa de golpe e liderou uma massa de manobra. Nem o Merval Pereira. Merval Pereira em 2022, rapaz, tem umas histórias de um pessoal com muito dinheiro no Rio de Janeiro que ouvia cada absurdo da boca do Merval Pereira. Na época se comentou sobre isso, né? Gente aí que tem barco, tem lanche, no domingo às vezes levava o Merval para dar um passeio. O Merval pintava que o Brasil ia acabar se Bolsonaro se reelegesse. Mesmo um louco desse, não, 5 anos já tá bom. 5 anos que eu já acho absurdo, mas 5 anos. A Globo. Mas você tem que entender, né? O Zé especialistinha da FGV. Isso é a FGV. Isso é a FGV. São aquelas instituições que pautam o debate, em especial o debate econômico, fazendo o levantamento dos indicadores macroeconômicos do Brasil, inclusive falando que o Brasil vai indo muito bem, economicamente falando. Então agradeço aí a FGV. Eu não tenho nenhum respeito por nenhuma dessas instituições. Aí a Folha de São Paulo analisa aí a questão do julgamento da Débora, trazendo aí diversos pontos. Supremo condena 14 anos de prisão Débora, que virou símbolo para o bolsonarismo. O Supremo decidiu nessa sexta, pela condenação de Débora, a pena de 14 anos de prisão em regime fechado. Vá. Isso aí. Votou, né, para 14 anos o ministro Flávio Dino e a Carmen Lúcia. O ministro Luiz Fux votou para condenar a cabeleireira a pena de 1 ano e 6 meses. O voto foi a primeira divergência dele em relação a você sabe quem. Débora foi transferida para a prisão domiciliar em 28 de março. Ela estava detida no Centro de Ressocialização Feminino de Rio Claro, no interior de São Paulo, havia 2 anos. A flexibilização da prisão foi autorizada por você sabe quem, após o ministro negar 9 pedidos de liberdade para Débora. A medida ocorreu na esteira de grande mobilização do bolsonarismo, inclusive no Congresso, em torno do caso da acusada. Em manifestação na Avenida Paulista, no início do mês, o caso da cabeleireira foi intensamente explorado e apoiadores de Bolsonaro levaram batons para protestar. Fux ficou isolado. Ele foi o único a sugerir a condenação de Débora somente pelo crime de deterioração do patrimônio tombado, excluindo os demais 4 crimes. O resultado do julgamento confirma o isolamento de Fux e seu novo posicionamento diante dos casos do 8 de janeiro na primeira turma do Supremo. No Supremo, somente Cássio contestava que os acusados tivessem cometido crimes contra a democracia. Fux sinaliza seu novo adepto da tese. A nova posição do Fux pode embaralhar ainda mais o cenário no plenário do Supremo. Como mostrou a Folha, as penas sugeridas por você sabe quem passam a ter somente 6 votos no plenário. Até então, Fux tinha acompanhado ele nas propostas de penas elevadas em casos semelhantes ao da pichadora. Aspas. Veja o voto do Fux. Não há elementos da vinculação subjetiva da ré com outros acusados necessária para a prova da coautoria nos crimes multitudinários de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa. Me apontem onde está a ligação do 8 de janeiro com golpe de Estado. Quem que montou 8 de janeiro? Quem convocou? Foi Bolsonaro? Foi?
O ministro disse que as provas apresentadas no processo judicial, as provas, mostram que Débora só permaneceu na parte externa da Praça dos Três Poderes, sem ter entrado em nenhum dos prédios depredados. Isso é o que mostram as provas. Aspas. O que se colhe dos autos é a prova única de que a ré esteve em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 23, e que confessadamente escreveu os dizeres perdeu mané na estátua referida. Fux ainda argumenta que a denúncia da PGR não individualizou a conduta de Débora sobre a suposta adesão à associação criminosa armada que buscava dar um golpe de Estado. Aí tu tem que ler um Zezinho, militante da FGV, falando a porcaria dessa. Não, o Fux cedeu a pressão. Isso daqui, sabe, o que o Fux aqui tá colocando no voto dele, não é uma coisa fatídica, que você consegue comprovar factualmente, com base e lastro nos autos e nas provas. Não! É uma decisão política. Decisão técnica é quem quer 14 anos de cadeia pra Débora. Aí vem o Caio Junqueira. As análises do Caio Junqueira são ótimas. Ela tem 5 parágrafos. Gigante análise. Supremo dobra aposta e exibe força política. 72 horas. Vamos ali, né? O Supremo mostrou esta semana que pretende continuar sendo o poder mais forte da República. Nós, quem poderia imaginar, né? E a gente aqui achando que eles não queriam. Nós aqui achamos que eles não querem ter poder nenhum, que eles são pobres coitados, sabe? Que estão sendo forçados a serem superpoderosos. Em menos de 72 horas, a corte avançou sobre o núcleo 2 da trama golpista. Vocês lembram como foi o julgamento, né? Não me diz que tu esqueceu, inclusive, das notícias pré-julgamento sobre Felipe Martins e a possibilidade dele ser gravado por alguém. Ajudou a enterrar o prédio de anistia no Congresso. Intimou Bolsonaro... A gente vai falar sobre isso, né? Ajudar a enterrar o prédio de anistia. A gente vai falar sobre isso já. Intimou o ex-presidente dentro do hospital, prendeu outro ex-presidente por corrupção e condenou a 14 anos um símbolo do 8 de janeiro. Todos os casos tiveram, obviamente, um grande impacto político e questionamentos jurídicos também. Por exemplo, o quanto os ministros colocam de política em suas decisões apresentadas como jurídicas? Nada. O único que politizou foi o Fux. Ele é o único. Todas as outras decisões são técnicas, 100% técnicas, jurídicas, do início até o fim, incontestáveis, que serão lembradas ao longo da história do mundo como as decisões mais sóbrias e técnicas da história da humanidade. Deus vai descer para a terra para aprender a fazer leis. O novo livro de Juízes da Bíblia será atualizado para conter as decisões técnicas que a gente está enfrentando. Ou o quanto o Supremo está cada vez mais, né, ocupa no debate nacional o espaço que sempre coube ao Executivo e ao Legislativo. O Supremo não parece se importar, dobra a aposta e se consolida não só como o poder mais forte da República, mas também como o mais político. É o Estado Democrático de Direito. Aí, rapaz, falei que a gente fala, né, sobre essa questão da anistia. Tô lá, né, de boa. Isso aqui é no finalzinho da noite. Finalzinho da noite. Do dia 24, na verdade, não foi nem ontem, né? Isso aqui foi anteontem. Mas eu não tinha visto. Eu não sei se vocês viram. Eu fiquei muito de cara com isso daqui. Maria Cristina Fernandes, que trabalha até no Valor Econômico, normalmente faz a cobertura dos assuntos ligados à economia. Ela traz um bastidor aí muitíssimo curioso, muitíssimo mesmo, sobre a questão da anistia. Escute isso aqui. Escute isso daqui e o trabalho árduo, inclusive, do Messias da AGU. Lula pediu duas coisas na reunião com os líderes. Boa coisa. Pediu que a anistia fosse jogada para as calendas e que a isenção do imposto de renda e a PEC da segurança fossem votadas. Ele entregou metade da pauta. Nessa entrevista que ele deu, ficou muito claro que ele só falou de anistia, só falou do adiamento. A pauta, ele disse, fica para a próxima semana. Ele não quis se comprometer com a pauta.
Agora, o que eu ouvi hoje à tarde, Natuza, que talvez seja interessante, que eu acho que nisso ele marca um ponto com Lula, houve ministros no governo que tentaram interceder junto ao Supremo Tribunal Federal. Nominalmente, um deles foi o ministro Jorge Messias, da AGU, para que a coisa fosse decidida no Supremo, que fosse declarado inconstitucional e que se decidisse por lá, judicializasse a coisa. E aí os ministros disseram, não, a gente já está muito exposto, a gente sempre dá a cara a bater nessa história, vocês resolvam na política. E a coisa foi para a política e foi resolvida. Interessante essa conversa, né? Porque de fato, a coisa sempre tem sido resolvida por lá. Interessante essa conversa. Aí já tava, né? Era o plano B. Na verdade, era o plano. Ele estava na dúvida. Eles estavam na dúvida se o Hugo Mota ia fazer a parte dele. Então, e se o Hugo Mota colocar em pauta a urgência? Então, vamos resolver pelo Supremo, né? Já resolve logo. Não, não vai resolver não, viu? Tem que resolver na política dessa vez. Já estamos muito expostos. Cara, assim, é surreal o que está acontecendo. É o Brasil. E a Globo vai te contando essa naturalidade como se fosse uma história de herói. Sabe? Os Estados Unidos têm a Marvel, o Brasil tem um PT. Lula é o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha. Ele vai, rapaz, ele é o Homem-Aranha. Já imaginou o Lula de Homem-Aranha com um colã assim, todo coladinho, salvando a Janja? Mas o Lula é o Homem-Aranha. O Messias é o Hulk. Nossa, não. É isso, né? Com amplo apoio da imprensa. Aí vai. Caio Juqueira falou, né? E o povo vai falando, não, nas últimas horas, mil coisas acontecendo, inclusive aí a prisão, né, do Collor. Aí você vê jornalista da imprensa, né? O Gauchá. 0 hora. É difícil entender a prisão de Collor com Lula na presidência e Sérgio Cabral debochando dos brasileiros em sua cobertura no Rio. Os 3 foram condenados na mesma Operação Lava Jato e seus desdobramentos. É difícil mesmo entender, né? O Collor, depois de todo esse tempo, toda a destruição aí, inclusive como é que a gente pode falar, né? Anulação de algumas coisas, descondenação de outra, agora o Collor é condenado. Aí você fica, mas rapaz, o que é que tá acontecendo nesse país? O que é que tá acontecendo? A Andréa Sadi, ela também se mostra assim meio sem entender o momento atual, mas a reação das pessoas. Que ela fala assim, ó, quem está elogiando a operação da polícia precisa se decidir. Porque não dá para criticar a Lava Jato e elogiar a investigação da Polícia Federal que levou o Collor à cadeia. A Lava Jato é malvada porque prendeu a Lula, mas ela é boa porque ela prendeu o Collor. Mas e aí? Como é que funciona isso? Não dá para você achar que está certa a prisão do Collor, como na minha visão está, e achar que a Lava Jato não de fato aconteceu aqueles esquemas todos. Aí eu acho que a Andréa Sadi, ela ficou com tanta dúvida no que estava acontecendo. Ela falou, cara, eu quero saber. Eu quero entender o que está acontecendo com essa prisão do Collor. Como é que eu me posiciono? Sabe? Porque realmente tá difícil de entender, com o Sérgio Cabral dando dicas culturais toda semana de sua cobertura. Aí a Andréa Sadi foi atrás para nos informar com os bastidores do Brasil. Esqueci que tinha um Roberto Freire no meio, né? Que também dali, ó. O Supremo soltou todo mundo que foi condenado na Lava Jato e resolve prender Collor. É o bode da história. E naquela escandalosa roubalheira, ele era um bagrinho. Vocês estão de sacanagem. Aí sim, André Sadi volta com mais informações. Pronto, gente. Agora relaxa agora aqui. Agora ficou fácil de entender. Ministros do Supremo vem recado a Bolsonaro em prisão de Collor. Mas quem poderia imaginar? Rapaz, eu fiquei surpreso com isso daqui, viu? Eu achava que tinha sido uma prisão técnica. Mas com certeza foi uma prisão técnica. Mas além da parte técnica, tem o recado. É porque é uma coincidência, né? Integrantes da corte avaliam que ordens pelo ministro indica que as tentativas de atrasar eventual julgamento de pena não vão ser aceitos. Eu acho que o pessoal só quer ter um julgamento justo, né? Acho que ninguém tá tentando atrasar. O pessoal tá tendo acesso aos autos, na íntegra, né? É o problema que os advogados estão falando.
e reforçam que o caso não deve ser levado para o plenário, onde Bolsonaro tem esperança de contar com os votos favoráveis de 2015 que indicou. Não, ninguém tem esperança também de levar para o plenário. Ninguém tem esperança de nada. Nenhum brasileiro que sabe o que está acontecendo tem esperança de nada. O mal não é o que está na Bíblia. Uma árvore boa não dá bons frutos. Uma árvore boa não dá maus frutos. Assim como a árvore má não dá bons frutos. Ninguém espera bons frutos de uma árvore podre. Não tem como. Ninguém tem esperança nenhuma. O pessoal olha o sentimento que tem, André Sadi, é um sentimento de impotência. E é um sentimento horrível. É você ver o mal sendo feito assim, enquanto a bolsa vai falar, cara, e aí, o que é que a gente pode fazer? Sentar e chorar. Porque é isso que o povo tá no presente momento. Isso aí, acho que todo mundo que apoia Bolsonaro que tá achando nesse momento. Um sentimento de impotência. De não saber nem a quem recorrer. Porque, inclusive, a imprensa é cúmplice do que tá acontecendo. Collor está em presídio com péssimas condições e superlotação. Chamada Lei do Metrópolis. Aí você vê aqui a Sarita, né? Acho que ela está externando a preocupação de muitas pessoas. Presídio comum para um ex-presidente. É lógico que querem abrir um precedente, né? A morte de Bolsonaro foi encomendada ao Adélio. Não tenho dúvidas que o mandante ainda não desistiu dela. Quem é? Eu não faço a mínima ideia, né? Mas é difícil. Até eu tenho dificuldade de acreditar que o Adélio foi o lobo solitário que foi lá sozinho. Nada. Eu vou aqui. Eu não, sei lá, não compro muito bem essa tese, não. Mas enfim, né? Carlos Bolsonaro fez um texto que, sei lá, eu poderia ter escondido a cara, né? E só ler o texto, porque tem gente que às vezes não consegue separar a mensagem do escritor, né? Não, esquece que foi o Carlos Bolsonaro que escreveu isso daqui. Olha só o que tá no papel, né? Vá que você não seja de direita, esteja aqui vendo nesse momento. Esqueça que foi o Carlos Bolsonaro. Só se preocupe com o texto. Hoje, ao visitar Bolsonaro na UTI, vi de perto a gravidade de tudo que ele está enfrentando. Desde a intimação, cruel e desnecessária, seu estado piorou visivelmente. A pressão que já estava alta, descompensada e precisa de mais acompanhamentos constantes, o fígado sobrecarregado pelos remédios, ele continua há quase 2 semanas sem atividade intestinal, alimentando-se apenas por soro, uma espécie de solução hospitalar, sofre com soluços constantes que o maltratam, inclusive na dificuldade em dormir, dor crescente e precisa de muito cuidado até com analgésicos, porque seu corpo está extremamente sensível. A responsabilidade por essa escala de sofrimento não pode ser ignorada. O que está sendo feito com ele ultrapassa qualquer limite. Não é só a saúde dele que foi desrespeitada. Isso é um desrespeito aos fundamentos mais básicos da dignidade humana. Mesmo em tempos de guerra, hospitais são respeitados. Mesmo em meu fogo cruzado, há um código de honra que impede soldados de invadir a UTI. Mas, na batalha pessoal que o cara parece ter contra Bolsonaro, até isso foi rompido. A autoridade dos médicos foi desconsiderada. Os protocolos foram desrespeitados e a vida dele foi tratada como um detalhe. A quem justifica essa violência, dizendo que ele estava bem por ter feito uma live com os próprios filhos, eu só peço, se coloque no meu lugar. Imagine ver alguém escolhendo o pior momento da vida do seu pai para lhe aplicar uma crueldade e depois ainda debochar, dizendo que se tinha forças para falar com a família, com amigos, em uma videochamada, então também tinha forças para sofrer uma ordem judicial. Isso é coisa de gente sem honra, sem caráter, sem vergonha na cara. É revoltante ter que enfrentar tanta covardia enquanto os muitos fingem normalidade. Gente, esse caso aí da intimação de Bolsonaro isso aqui era pra ter colocado e depois falar um pouco mais de anistia. Mas eu vou falar aqui agora. Pensa só o seguinte. A direita estava comentando, a direita como um todo estava comentando que isso virou notícia internacional. É um negócio assim, se coloca no lugar. Você realmente vê que é muito fora de compasso o que está acontecendo. É muito fora de compasso o que está acontecendo. Tanto que foi notícia internacional. Aí tu vem pro Brasil. Quem é que tá mostrando um incômodo com essa situação? Vocês ouviram o Tarcísio falar alguma coisa?
Eu acho que o Tarcísio tinha que ter falado sobre isso. Pode achar ruim que eu acho, mas eu acho que o Tarcísio tinha que ter comentado sobre isso em alto e bom som. O Tarcísio é um cara que tem um peso político grande. Quando o Tarcísio abre a boca, vira notícia na imprensa. Porque eu tenho certeza que tem gente no Brasil que não sabe que isso aconteceu. E que se soubesse, ainda que a imprensa venha com a narrativa, a imprensa ia bater. Além do Tarcísio, eu acho que o Zema tinha que ter falado sobre isso. E falar de forma assim, sabe, assertiva. Ronaldo Caiado também. Ciro Nogueira também. Isso aqui é uma coisa que eu acho que a classe política todo mundo que se coloca como representante da direita, cadê o Pablo Marçal? Como todo, o pessoal tinha que estar comentando sobre isso. Porque tem que ter um limite. Até o Ruiz é porque o Ruizão já é nosso, né? Mas você tá vendo lá o PCO comentando sobre isso, falando que é um absurdo, que passa todo qualquer limite. É dignidade humana e o povo tá ali. Não, Estado Democrático de Direito, né? Minha preocupação é 2026. Não, 2026, né? A preocupação é forçar Bolsonaro, né, através da imprensa, inclusive jogar os apoiadores dele contra ele, a escolher um nome para combater o Lula e livrar o Brasil do petismo, para mudar tudo, para não mudar nada. Nesse momento vocês perguntam, né? Cadê a turma, rapaz, dos princípios e valores? Cadê a turma dos princípios e valores? Essa intimação na UTI foi um negócio... O Matheus Leitão falou. O Matheus Leitão escreveu. Eu nunca vi em todos esses anos uma coisa tão fora da curva como essa. Uma decisão tão fora da curva como essa. A turma que fala tanto que temos que unir a direita. Cadê todo esse pessoal? Porque se isso daqui fosse feito contra o Lula, mesmo sem os sindicatos, eu tenho certeza que a esquerda parava o país. Era greve de fome, o povo se jogando no chão, sabe? Assim, fazendo nem que sejam os próprios deputados se amarrando numa árvore para chamar atenção pro que estava acontecendo. Se isso daqui fosse contra o PT, os caras iam valorizar isso daqui no nível que, meu Deus do céu. Mas contra Bolsonaro, né? Bate aí, pô. Ninguém liga. Ninguém liga, ninguém liga. Aí tu vê lá os apoiadores de Bolsonaro, sabe? O povão mesmo, o povo assim desesperado, puxando os cabelos, revoltado, sabe? Com a falta de empatia e respeito. Só o povo. É só o povo. No final do dia é só o povo. Mas enfim. Isso aqui era pra estar depois do vídeo da Cristina sobre a anistia. Inclusive no caso da Débora, né? Que faz muito mais sentido. Foi mal que ficar fora de ordem. Eu tava até me perguntando cadê o vídeo da CNN. Falei, tá. Ficou fora de ordem. O Claudio Dantas diz, né? Supremo foi a maioria para condenar a Débora a 14 anos de prisão. Aí o senhor Sérgio Moro, acho que até tweetou bem, porque eu coloquei aqui, e falou o seguinte, né? O Supremo teve a oportunidade de recuar para uma posição razoável, com o voto agora vencido do Fux, e desperdiçou. Agora é da anistia. A gente passou de mais 2 semanas aturando aí 1.001 pessoa. O Temer. Não, a sensibilidade. As pessoas entendem que agora não, ele vai rever, não. Vejam os sinais que já estão sendo dados. Né? Olha, a Débora agora já está presa em casa. Cadê, pô? 14 anos de cadeia. Mais um motivo para cobrar o Hugo Mota. Não é só outra coisa, gente. Anistia. Não adianta só cobrar o Hugo Mota. A gente vai chegar lá. Vou deixar para falar isso quando eu mostrar o vídeo. Pegando aqui abrindo um pequeno parêntese, Lula foi lá para o Vaticano, né, pro enterro do Papa. Aí Tatiaia, velório do Papa. Sob gritos de sem anistia, a comitiva de Lula deixa o local. Aí o Leonardo Lopes, liberal, odeia Bolsonaro. Mandamos uma comitiva para o funeral do Papa, no Vaticano, e ele sai em direção ao velório gritando sem anistia. Não é só falta de respeito, é coisa de gente cretina, mau caráter, ainda pior estirpe possível. Aí tá aqui. Anistia. Não adianta só cobrar o Hugo Mota na anistia. Não adianta só cobrar o Hugo Mota. Vamos ouvir aqui os bastidores da sabotagem da anistia pela voz da linda jornalista da CNN. Acho que é Jussara essa senhora. Tô na dúvida, mas vamos lá.
tirada de pauta, pelo menos da suspensão momentânea do debate sobre a urgência do PL da anistia. E muita gente vê um movimento capitaneado pelo presidente do PT, Ciro Nogueira. Ciro que se coloca várias e várias vezes como uma possibilidade de vice na disputa em 26, quiçá vice de Tarcísio de Freitas. Pedro Venceslau, você tem informação do Sóstenes Cavalcante, ele é o líder do PL na Câmara dos Deputados, é quem tem feito barulho, tem ido pra cima com tudo ao jeito do Sóstenes Cavalcante, né? Ele não atua no bastidor somente, ele vai mesmo pra cima, vai pra frente das câmeras, ameaça, cumpre a ameaça, se precisar recua no diálogo, mas cumpre. Ele admitiu uma mudança no texto do PL da anistia, depois que o Hugo Mota anunciou que a proposta não deve ir a plenário nos próximos dias. A gente trouxe já aqui, Pedro, uma mudança a pedido de Jair Bolsonaro. Outras também, você apurou, estão em curso, né? Esse texto ele pode vir mais ameno, pode ser consensuado depois dessa conversa com o Hugo, junto aos líderes do Centrão, para trazer algo mais palatável, porque o argumento tem sido esse dos líderes, pelo menos aqui. A gente sabe que não é isso, né? Que é a política sendo feita ali, que é para tirar mesmo a pressão do presidente da Câmara e tentar não votar de jeito nenhum a anistia, mas o argumento que os líderes deram nessa reunião foi, olha, o texto não é consensuado, vamos pensar em alguma coisa que esteja de acordo, né? Que seja acordado entre todos nós, líderes da centro-direita. Enquanto isso, o Hugo Mota vai ganhando tempo fazendo esse movimento junto ao Supremo Tribunal Federal. Conta, Pedro. Você vê aí, né? Você fala, rapaz, Ciro Nogueira é uma das principais pessoas aí entrando em campo para sabotar a anistia, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, Ciro Nogueira. Sabe qual o erro? A direita, ela não sabe fazer política. Não sabe fazer política. Por exemplo, o pessoal vai fazer uma lei, né? Lei Aldir Blanc. O pessoal bota o nome da lei. Tem que dar um nome pra coisa. Lei Aldir Blanc. O cara fala, o cara sabe o que é. Mas bota o nome de alguém, homenageia uma pessoa, aí o povo vai lá, bate palma e diz, não, vou votar a favor. Lei Rouanet, vamos homenagear o Rouanet. Aí o cara fazer uma lei sobre o futebol, coloca Lei Pelé. Tem a Lei Pelé, né? Qual o erro disso daqui? Por que parte do Centrão não apoia? E como conseguiu apoio? Eu tenho uma sugestão. Vamos nomear o PL da anistia de PL André Esteves. Eu duvido o Ciro Nogueira ir contra. PL André Esteves. Ou então PL Dedé do BTG. Eu duvido o Ciro Nogueira ir contra. Mas eu boto o dinheiro que você quiser na mesa, eu e você, pra gente ver. O Ciro Nogueira vai ser o primeiro. Ele vai lutar pra ser o relator. Ah, mas ele é senador, como é que ele pode? Ele vai mudar todo o regime. Ele vai mudar o sistema político brasileiro pra ele ser o relator disso daí. Na Câmara e no Senado. Pra aprovar isso daí. A gente tem que levar no deboche pra, às vezes, o povo assim entende um pouco do que pode estar por trás. E ela fala, né, o Ciro Nogueira tá aí, se movimentando, pra ser vice. Às vezes tá usando exatamente dessa miséria, né, usa essas pessoas, as pessoas lá tá sofrendo com o vídeo, então a gente pode tentar aí, né, ajudar os coitados do 8 de janeiro, aí tem uma vaga ali de vice 2026, né, eu tô em busca aí, né, quem sabe a gente pode sentar, conversar, se eu puder ser vice, né? Se a gente puder fazer aqui uma lei em homenagem ao André Esteves do BTG, e quem sabe aí a gente pode trabalhar junto para a anistia avançar. Esse é o Brasil. Mas calma que a gente vai falar mais do Ciro Nogueira. Eu tô amando o Ciro Nogueira esses momentos, né? A gente vai chegar lá para falar dele já já. Já já a gente vai voltar a falar do Ciro Nogueira. Uma linda matéria aí publicada no Globo sobre como ele se movimenta nos bastidores. Mas antes, lá vem o Ruizão. Intimar alguém na UTI é coisa de ditadura. Rui comenta. Ele foi isso aqui ontem no programa lá do 247. Que não foi com a Atushi. Eu fico triste quando não vejo o Atushi com o Rui. Essa intimação do Bolsonaro na UTI mostra que o Supremo, por mais que eles façam, a gente pode esperar que eles façam mais ainda. É uma das coisas mais loucas que eu já ouvi falar em termos de processo judicial. O Bolsonaro foi intimado na UTI. Primeiro, é um absurdo. Como você vai intimar uma pessoa na UTI? Você esperaria isso de uma ditadura ferrenha, não de um judiciário num país que seria democrático. Segundo, a intimação deu a Bolsonaro 5 dias para ele responder a um processo sobre golpe de Estado. Como é que ele vai responder ao processo estando na UTI em 5 dias? Como? Causou uma grande celeuma uma nota do The Economist que falava que o Supremo estava exagerando na dose. O Barroso respondeu mentindo, algo totalmente doido. O The Economist, que é o órgão de comunicação do capital internacional imperialista, está dando um recado para o Supremo. Cuidado, que vocês estão exagerando e o tiro pode ser pela culatra. Mas o Supremo não quer saber, né?
É tipo soltar um Doberman num parque de diversões infantil, diz o Ruizão. Aí começando a migrar pro próximo tema, a gente fala dos donos do mundo e também do Brasil. Aí fui lá ver os comentários, né? Tá aqui a nossa ex-candidata a prefeita do Rio pelo Partido Novo, filiada ao Partido Novo, que é membra, inclusive, ela colocava na bio do Twitter como do jurídico do Partido Novo, ferrenha defensora do mercado de carbono, inclusive numa postagem em parceria com o Partido Novo, está tudo registrado lá no Atlas. Carol Esponza, parceira de bancada do Cláudio Dantas. Os posts do PCO são imperdíveis. Começam super bem, defendendo o que poucos partidos têm coragem de defender. Daí termina com: a The Economist é o órgão de comunicação do imperialismo. E não é? Não é. Não é o órgão de comunicação do imperialismo, né? O The Economist é um blog independente de pessoas comuns que é financiado por Superchat e Pix. Para falar um pouco sobre isso, porque a gente vai falar do Trump também. No mês de novembro, quando Trump era eleito lá nos Estados Unidos, nas eleições, a gente tem um subtema lá no Atlas chamado Caso The Economist. Em novembro de 2024, apareceu um perfil lá no Twitter postando uma nota da The Economist criticando o exército brasileiro. Lá, pegaram pesado. Aí tá ali, ó, The Economist, pra que serve o exército brasileiro? E você vê que a postagem viralizou bastante, né? 2,2 milhões de visualizações, 72 mil curtidas. Uma postagem que conseguiu, né, despertar uma repulsa dos brasileiros contra uma instituição que todo país, eu acho que precisa ter. Aí a Isis Nelly perguntava, né? Achei isso muito grave, uma verdadeira afronta. O que uma revista britânica tem a ver com o nosso exército? É curioso isso, né? Mas é porque o pessoal tá meio chateado com o exército, mas enfim. Aí o Ronaldo também falava: por que essa notícia? Por quê? E a Luciana falava: não é engraçado, é preocupante. O exército não serve só para conflito, e eles sabem disso. O exército serve para proteger fronteiras, riquezas naturais, industriais e tecnológicas estratégicas, preservar o Estado. Por quê e para quê a revista britânica instiga a enfraquecer o exército brasileiro? Aí a gente mostrava um dado que meio que é público e óbvio, né? Os donos do Economist, um dos donos são os Rothschild. São dos donos do Rothschild. E quem publicou a matéria no Brasil foi a Exame. Grupo Abril vende Exame ao BTG. Então quando o Ruizão fala, cara, o Economist é o porta-voz do imperialismo mundial, assim, é porque machuca o coração da Carol Esponza ouvir falar do que? Imperialismo? Tá, do globalismo. Ou o globalismo não existe para a turma do Partido Novo? E você vê que quem republica a nota do Economist no Brasil? O grupo do BTG, né? A revista Exame. Não fale mal, senão o Ciro Nogueira vai te pegar. Curioso isso, né? Então, assim, o povo trata o sistema financeiro como se fosse a mão invisível que não tem nenhum interesse no mundo. Não, é todo mundo bem, sabe? É tudo aleatório. A mesma revista da Economist, e eu acho que quando ela critica o Brasil, não é porque ela está preocupada com o Brasil. Eu acho que eu vou mais na linha do Ruizão. É o seguinte, ó, irmão, pisa no freio, porque tá ficando difícil, né? Vai pela sombra, vai na manha, não pisa no acelerador do jeito que vocês estão. Aí você vê que a revista The Economist coloca lá a águia, né, o símbolo dos Estados Unidos, toda machucada. E que ainda faltam 1.361 dias para acabar o governo Trump. É a capa da Economist desse mês. Os Rothschild estão putos com o Trump. Eles vão falar que, porque o Trump é um maluco, está destruindo a economia global. Não é por isso, mas também é por isso. Não é que o Trump está destruindo a economia global. Ele está destruindo a ordem global vigente no mundo até então. Mas primeiro vamos falar sobre outras coisas que mostram, para mim, a verdadeira raiva é você destruir a ordem. Não é economia. Eles têm muito dinheiro, o dinheiro não vai acabar, o dinheiro deles é infinito. Aqui, ó. Esse é o ódio do dono do mundo. Trump fecha setor de democracia e diz que órgão ajudava a esquerda no Brasil.
Essa notícia não é de agora, é do dia 22, foi no meio da semana. Você consegue ver que todas as notícias, normalmente internacionais, de órgãos que controlam o Brasil, que dão ordens no Brasil, que sabotam o Brasil, e a defesa desses grupos sempre vem pelas mãos do Jamil Chad. E o Jamil, ele fica na ponte aérea. Genebra, Nova York. Antigamente ele ficava muito mais em Genebra. Desde que começou a eleição, ele está indo com muito mais frequência para Nova York. Ainda não consegui entender o porquê, mas eu fico de olho. De olho. Antes ele era muito mais um porta-voz da União Europeia e da ONU do que, né, da turma da esquerda dos Estados Unidos. Mas tá ali, ó. O nosso flautista de Genebra agora também é o flautista de Nova York. O governo de Trump anunciou nesta terça a reforma do Departamento de Estado, órgão em Washington que se ocupa da diplomacia americana, numa transformação completa da instituição liderada por Marco Rubio. Uma das vítimas do setor foi o setor que se ocupava da promoção da democracia e dos direitos humanos na chancelaria dos Estados Unidos. No comunicado, Rubio explicou: o Bureau de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho tornou-se uma plataforma para que os ativistas de esquerda fizessem vinganças contra líderes antidemocráticos, entre aspas, em países como Polônia, Hungria e Brasil, e transformasse seu ódio por Israel em políticas concretas como embargos de arma, né? Ao longo do último ano do governo Bolsonaro, a chancelaria americana, a CIA e o Departamento de Defesa alertaram a Palácio do Planalto que os Estados Unidos não defenderiam qualquer de ruptura democrática. Bolsonaro chegou a aceitar a pressão americana como uma suposta ingerência em assuntos domésticos brasileiros. Se a esquerda falou tanto que Janco foi alvo de um golpe da CIA, tá todo mundo vendo, né? Que a CIA colocou uma pressãozinha no Bolsonaro, né? Talvez o Bolsonaro também tomou um golpe de Estado. Na reforma do Departamento de Estado, outro setor fechado foi o escritório de migrações, que, segundo Rubio, canalizou milhões de dólares dos contribuintes para organizações internacionais e ONGs que facilitaram a migração em massa em todo o mundo, inclusive a invasão em nossa fronteira sul. Em todo o mundo e também nos Estados Unidos. Então, assim, a raiva dos Rothschild, dos grandes trilionários, os grandes fundos BlackRock da vida, não é só por causa da questão econômica. Porque a questão econômica é apenas uma ferramenta para a questão política. A luta pelo poder. Gente, o cara que tem algumas centenas de milhões, ele já tem o mesmo padrão de vida de quem tem bilhão, de quem tem trilhão. Já não muda mais essa de coisa. Então, é uma luta pelo poder, para impor uma agenda. O resto é resto. O resto é resto. A raiva do Trump é por coisas como esta. Isso aqui foi desclassificado, era um documento sigiloso. Era um plano de censura do Biden. O plano de censura do Biden dependia da USAID para combater a desinformação online. E o que é que o Trump fez? Desmantelou a USAID. A USAID foi usada para promover a alfabetização digital nos Estados Unidos, um termo para forçar os americanos a obterem notícias apenas de fontes tradicionais. Aí tá aqui falando o que é para fazer, né? Os itens e quais são as ações. Aí a ação 2.1.2a e a 2.1.2b, você vê que quem vai estar liderando essas ações é o DHS com o ED, o Estado e a USAID. Ambas as ações. Aqui, ó. É um canal fundado para pesquisa da efetividade da digital literacy, né? Que seria assim, a alfabetização digital, né? E melhorar o compartilhamento, né, dessa pesquisa através de toda a inteligência com nossos parceiros locais, né? Vir um briefing de cima para baixo. Facilitar o desenvolvimento da alfabetização digital baseada em evidências, né? Com o papel de agências relevantes e os parceiros locais através de grants. Grants é dinheiro, né? Eu não sei como é a tradução disso. É grant, dinheiro mensal, granted. Como quando você entrar no site do Soros, lá quem recebeu os grants. É dinheiro, através de bolsas, deve ser isso, né? Treinamento e assistência técnica, né? Quem vai ajudar no meio de campo aí, além do Estado, né? O USAID também. A grande USAID. A grande USAID. A grande USAID. Aspas aqui. Creio que eu estou em mãos de um documento relativamente exclusivo da USAID. Creio eu. Creio eu que é um documento que não sei nem se você acha
nos arquivos dos próprios Estados Unidos. É um documento dos anos 60. É de antes de 62, estou na dúvida se é do início de 62 ou de 61. Como eu conheci esse documento? Bom, uma pessoa que teve um papel relevante aí nos anos 60, ele tinha esse documento tá com o neto dele me arrumou. Treta, mas eu tô estudando ainda esse processo, preciso de mais tempo aí pra, sabe? Enfim, o cara mandou uns áudios, eu quero entender o processo. A gente vai falar sobre isso cedo ou tarde, em algum momento, mas te adianto, interessantíssimo. Uma reunião com um membro da USAID no Brasil, na embaixada, dos anos 60. Aí vamos lá. A raiva dos caras também em relação ao Trump é por conta das políticas econômicas, das tarifas, do protecionismo econômico, né, do fim do livre mercado, toda aquela ladainha que eles repetem ad eterno. Aí tu vê no Brasil, a FPA, que deveria estar sendo cobrado na questão da anistia, e não tá. O seu Pedro Lupion, que preside a FPA, que é um inútil. Eu me pergunto o que o Pedro Lupion realmente faz pelo agronegócio. Não fala nada. E o Pedro Lupion, junto com Tereza Cristina, toda essa turma da FPA, Arnaldo Jardim eu não espero nada, que foi secretário do Alckmin, mas toda essa turma linda e maravilhosa da FPA, que se movimentou, sabe, assim, com um empenho sem igual, com a urgência para votar aquele projeto de lei de reciprocidade, como se o Brasil fosse um país do livre comércio e baixos impostos. Um país que tu vai importar uma coisa que o Brasil não produz, tu vai importar o que o teu país não produz e que não tem pretensão de produzir, tu paga 60% de imposto no mínimo. Vai comprar aí no AliExpress pra tu ver. Compra aí no eBay, compra na Amazon, é 60% no mínimo em cima do produto e do frete. Aí vem aqui, ó. Lula planeja aumentar a tarifa de importação de painéis solares. Aí? Cadê? Cadê o livre mercado? Cadê os nossos liberais? Cadê os banqueiros? Imposto de importação sobre painéis solares. Até o governo Bolsonaro, 2022, era isento. No governo Bolsonaro não tinha imposto de importação de painel solar, né? Acho que o Brasil não tem fábrica até o momento, enfim, isento. Isso porque o governo Lula é o governo da transição energética. 2023, pulou para 6%. 2024, 9,6%. Em 2025, 25%. Agora o governo Lula já planeja o 4º aumento consecutivo na taxa de painéis solares. Mas esse é o governo que prioriza, né, o meio ambiente. Sim, com certeza. Aí você vai falar lá do protecionismo. O Trump, eu sei. A Apple planeja mudar o assemble, né, montar todos, né, all US sold, né, todos os iPhones vendidos nos Estados Unidos para a Índia tão breve como o próximo ano. Apple planeja mudar para a Índia a produção de todos os iPhones vendidos nos Estados Unidos a partir de 2026. Repita incansavelmente. Essa batalha tarifária, os Estados Unidos sofrem no curto prazo. Como nada, vai se lascar no médio. Mas as pessoas não conseguem entender. É como se tudo fosse... Não, eles só conseguem enxergar o aspecto econômico. Não conseguem enxergar, porque por trás do aspecto econômico existem aspectos de coisas ligadas à própria soberania nacional e também o intento de se preocupar com outros aspectos econômicos, como a geração de emprego mais qualificados. Mas não. A turma do livre mercado não entende isso. Aí outro motivo porque o Trump está sendo criticado. Porque Trump acha que o juro deve ser cortado. E o Trump vem apontando, irmão, estamos em deflação, o preço da comida está baixando, até dos ovos já baixaram, do petróleo também. A inflação está sob controle, né? Assim, o que é que falta para o Fed abaixar o juro? O Banco Central Europeu já baixou 7 vezes. E o Fed? Cadê o Jeremy Powell? Aí vem, ó, Veja Negócios, que é a parte da Veja especializada em cobrir a agenda econômica e financeira. Déjà vu? Integrantes do Fed temem demissão do Powell por Trump. Integrantes do Fed já temem a demissão do Powell e fazem apelos para a manutenção do chefe da instituição e, sobretudo, da autonomia e independência formal e constitucional da autarquia. Espero sinceramente que não entremos em um ambiente em que a independência monetária seja questionada, pois isso prejudicaria a credibilidade do Fed. Meu Deus do céu.
Ele disse ainda que os países em que bancos centrais não têm liberdade de conduzir a política monetária sem interferências políticas possuem uma taxa de inflação mais alta, um crescimento mais lento e um mercado de trabalho pior. Bom, não sei se está certo. Perguntar lá pro ChatGPT, né? Me diz aí, países com a inflação menor aí, ou igual a 4,5%, que o Banco Central tem baixa ou moderada independência. Aí você tá ali, né? Aí o povo fala, eu não confio nos números aí lá dos comunas. Bom, os comunas aí, os Estados Unidos estão tentando frear. Até o Biden estava numa guerra comercial com a China, né? Mostra ali que a inflação em média 0,2%. A política monetária é totalmente subordinada ao governo central, uma forte regulamentação estatal. Então meio que já derrubaria. Aí vem Singapura, 2,6% a inflação. E o pessoal cita Singapura como, né, um modelo, tigre asiático, que deu certo, país riquíssimo. Nível de independência do Banco Central, baixa moderada. Política monetária baseada em taxa de câmbio, forte coordenação estatal. Mais um argumento, mais para derrubar por terra. Hong Kong, o pessoal também cita, era o exemplo do livre comércio, sem imposto, não tinha imposto em Hong Kong. Aí você olhava, né? Nível de independência baixa. Política monetária atrolada ao dólar americano, sistema de caixa em conversão. Arábia Saudita, 2,3%, baixa. Suíça, olha a Suíça! Inflação média, 1,3%. Eu acho que a inflação de 1% tá bom, né? Aí você vê, né? Estabilidade institucional, semi-independente. Estabilidade institucional, moeda forte, cultura econômica conservadora. Aí vem a própria Índia, Indonésia. Assim, não necessariamente... os bancos não tem o Banco Central independente, a inflação é... Não sei, jovens do Fed. Talvez não seja bem assim. Né? Eu não acho que é só isso, mas tudo bem. Aí ele fala que tem questão tanto da independência quanto da autonomia. E a gente já conversou isso nos últimos dias. Hoje eu tô sem internet em casa. Eu tô com a internet e o 5G do celular, e o 5G aqui em minha casa é uma porcaria. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês, e aí eu vou ficar naquela do, poxa, meio que não precisa acreditar em mim 100%, mas vá checar com seus próprios olhos. Eu vi essa postagem aqui do Plínio Valério e eu entrei nos comentários. E eu comecei a ver assim, um fenômeno curioso. Pessoas assim celebrando essa medida do Plínio Valério, PEC 65 sim, com hashtag e tudo mais. E eu comecei a entrar nesses perfis e um perfil... Assim, os perfis que estão na resposta, tá um compartilhando o outro, eles só falam da autonomia financeira do Banco Central, eles se seguem, eles se compartilham, eles se curtem e eles se comentam entre si. Eu falei, cara, isso aqui tá muito estranho. Tá muito estranho isso. Eu recomendo vocês dar uma olhada. É aquele comportamento que o pessoal diz que é tipo de robô. Eu fiquei perguntando, cara, tá difícil não achar que tem uma fazendinha de robôs trabalhando em prol da ampliação da autonomia financeira agora do Banco Central. Aí você vê, o PT apoia essa medida. Eles vão conversar com o Galípolo para avançar com isso também, etc, tudo mais. Aí beleza. Aí vamos trazer um elemento para a gente pensar sobre o mercado financeiro brasileiro e sobre, né, dar ainda mais independência, descolar ainda mais o Banco Central do governo. A gente vai ter agora em 2027 um presidente da direita que vai ter que aturar o Galípolo por pelo menos 2 anos. É a tendência. Dá para demitir? Dá. Mas é um processo político. Mas enfim. Ex-ministro de Bolsonaro que opera nos bastidores contra a CPI do Banco Master. Alguém consegue adivinhar quem é o senador que está trabalhando para ajudar os bancos? Ciro Nogueira, né? É sempre a mesma pessoa, cara. É incrível. Eu sou a favor... Eu sei que existe no Brasil o dia do bancário. Eu sou a favor de transferir o dia do bancário para a data de aniversário do Ciro Nogueira. É um ato nobre. Tem que fazer isso. Né? Dia Ciro Nogueira, é o dia dos bancos. Apesar de já ter reunido assinaturas suficientes para ser instalada, a CPI do Banco Master enfrenta forte oposição de um personagem que tem agido para barrar a investigação contra o banco presidido pelo executivo Daniel Vorcaro. Quem? O senador Ciro Nogueira. E vocês devem lembrar que nas negociações também o BTG está interessado em parte, né, das coisas que o Banco Master tem para oferecer, né? O Dedé. De acordo com 4 senadores ouvidos reservadamente pelo blog ao longo dos últimos dias, tanto do campo governista quanto da oposição, Ciro tem articulado nos bastidores contra a instalação da CPI, tentando convencer colegas a não endossar o requerimento de abertura, que é do Isalci,
que é do PL, partido de Bolsonaro, né? Ah, Ciro Nogueira. Aspas. O lobby contra a CPI está pesado nos bastidores. Boa parte dos senadores não vai se vender, mas evidentemente aqui tem gente que tem preço, alfinetou o Cajuru. Essa não é a primeira vez que Ciro Nogueira age para atender aos interesses do Banco Master. Como informou o colunista Lauro Jardim, o senador deixou o mercado financeiro em polvorosa no ano passado, ao tentar emplacar na PEC, que garante a autonomia financeira do Banco Central, aquela PEC ali do Plínio Valério, que parece não entender, uma alteração que ficou conhecida como Emenda Master. E o que é que isso diz? O texto aumentava de 250 mil para 1 milhão a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito para aplicações financeiras como CDB. Que assim, que se o banco quebrar, for à falência, existe um fundo que se você, assim, até 250 mil, esse fundo vai devolver o dinheiro, mesmo que o banco quebre. Aí um dos principais coisas que o Banco Master meio que negociava era o CDBs. Aqui, ó, principal produto do Banco Master. E aí o pessoal falou, e se o Banco Master quebrar? Aí, não, aqui, vamos aumentar o FGC para, em vez de 250 mil, até 1 milhão. A ideia foi rejeitada pelo Plínio Valério. Agora o problema do Banco Master é outro. O pano de fundo da CPI é a controversa compra de ações do Master pelo BRB, o Banco Estatal de Brasília. O negócio foi feito sob as bênçãos de Ciro Nogueira e do Rueda, presidente do União Brasil, que são próximos de Worcaro, presidente do Banco Master. Até agora, 28 senadores de partidos como PL, Novo, PDT, Podemos, PSD, Republicanos, MDB, PT e até do União Brasil, Sérgio Moro e Márcio Bittar, já endossaram o pedido de abertura da comissão. Isalci pretende angariar mais apoio até a próxima semana, quando pretende protocolar o pedido de abertura da CPI. Na prática, o grande problema que eu vejo é o próprio Banco Master. Acredito que faltou um acompanhamento maior do Banco Central e da CVM, porque ele chegou no limite que não é normal. O Master veio oferecendo aos investidores CDBs que ofereciam taxas de 140% do CDI, acima da média dos concorrentes, o que não só significa maior risco, como no longo prazo, implica dificuldade de cumprir os compromissos. Aspas. Um banco que faz captação a 140% do CDI, quando a média é 100%, uma hora vai ter que pagar isso. E é um rendimento quase que inviável de pagar. Tem resistência à CPI, mas as assinaturas demonstram a preocupação dos senadores com o tema, porque isso compromete o sistema financeiro. No requerimento de instalação da comissão, Isalci aponta que a aquisição pelo BRB levanta preocupações sobre o uso inadequado de recursos públicos para resgatar uma instituição privada em dificuldades. A CPI pretende investigar detalhadamente os balanços do Banco Master, os relatórios de supervisão do Banco Central e da CVM, além dos termos da negociação com o BRB, buscando identificar omissões específicas e avaliar a adequação das normas vigentes. Pelo menos uma parte do Senado não irá se render a essa história mal contada, afirmou Eduardo Girão, do Partido Novo, que também apoia a CPI. Aspas, é uma comissão extremamente necessária para colocar luz nas sombras dessa transação a toque de caixa, onde até a esposa de um ministro do Supremo foi contratada. Não sei se vocês lembram disso. Conforme revelou o blog, a coluna da Malu Gaspar, o Banco Master contratou para representá-lo judicialmente o escritório, onde trabalha a mulher e 2 filhos de você sabe quem. De acordo com fontes ligadas ao banco, fulana representa o Master em poucas ações. O Master, porém, não revela quais são essas ações e nem o valor dos honorários. Cadê, velho? O que diz Ciro Nogueira? O que é que diz Ciro Nogueira? Está se falando de bancos. O assunto que ele é o maior especialista brasileiro. Procurado pela equipe da Malu Gaspar, Ciro disse que é uma leviandade afirmar que ele está trabalhando nos bastidores contra a instalação da CPI. Nunca soube nem que estavam cogitando a CPI. Ciro Nogueira, o homem que mais se preocupa com os bancos no Brasil. Eu não sei, talvez você duvida. Se alguém te falasse que Ciro Nogueira tem uma tatuagem do André Esteves, tu ia falar que é mentira? Ou tu ia ficar com dúvida? O Ciro Nogueira não sabe. Ele nem sabia que estavam cogitando a CPI. Desconversou Ciro, o mesmo assunto tendo sido amplamente noticiado pela imprensa ao longo dos últimos dias. Ele não sabe. E ele não sabia. Rapaz, assim, ó.
Nem pra dar uma desculpa a Ciro Nogueira. Nem pra... Só falar, não, é leviandade. Não é leviandade. Por que eu faria isso e jogava pra torcida? Agora falar que nem sabia que tava... Pelo amor de Deus, Ciro Nogueira. Tá aí o nosso homem, né? Que, pelo visto, também, segundo a CNN, não tá trabalhando pela pele da anistia. Não dá pra cobrar só o Hugo Mota, gente. O Hugo Mota, ele é o presidente, ele coloca em pauta, coloca. Mas cadê as lideranças de todos esses partidos do Centrão? Cadê o Marquinhos Censura, que é o presidente do Republicanos? Na hora do vamos ver, todo mundo desaparece. Não dá só pra cobrar o Hugo Mota. O Hugo Mota é um de tantos. É uma correlação de inúmeras forças que dão, né, respaldo pro que tá acontecendo. A Renata Abreu, presidente do Podemos, fez um ato simbólico de falar que ela vai retirar a assinatura. Ela não pode retirar, mas ela falou só para dizer que ela não apoia mais, e talvez assim como ela, mais pessoas. Então, hoje, talvez nem tenham as 257 assinaturas, porque já está protocolado, não pode tirar. Sabe? Aí imagina, tu acha? Tu conhece o Brasil? Não fantasia com o mundo utópico. Olha o Brasil. O Brasil nu e cru do jeito que ele é. O Brasil do FHC, o entreguista da Vale, pra turma dos Soros. Tu acha que a independência do Banco Central, agora a autonomia financeira, tu acha que isso daí vai ajudar o país em quê? No quê? Olha o que tá acontecendo. Olha os escândalos aí aos teus olhos nus. A direita que tanto gosta, né, de olhar para os Estados Unidos, o Trump, que, cara, às vezes para assim, olha, tenta entender porque lá a direita tem um posicionamento. Aqui no Brasil, o pessoal às vezes segue assim a cego uma linha, né, conservadora nos costumes, liberal na economia, aquele papo furado que muda tudo para não mudar nada. Aí o professor Stephen Kentz, que é um cara de direita, ele é um cara que ele tem uma birra de economista como um todo, porque ele é administrador. Ele segue a linha que ele acha que o que falta para o Brasil muitas vezes são mais administradores e menos economistas. Ele acha que os economistas... Eu acho que não está tudo errado, né? Porque realmente tu olha para o Brasil, os últimos 40 anos, os economistas nos mantêm no buraco. Veja aí, Pércio Arida, Pedro Malan, Edmar Baixa, Armínio Fraga, toda aquela turma de Lara Rezende, Helena Landau, os mesmos de sempre que estão dando entrevista todos os dias na imprensa, Samuel Pessoa, Marcos Mendes. Trump está certo. Bancos centrais não podem ser independentes. A independência dos bancos centrais é uma violação da democracia. Em nenhuma outra área do governo permitimos que autoridades não eleitas exerçam tanto poder sobre a vida dos cidadãos. Os banqueiros centrais a portas fechadas determinam taxas de juros, manipulam a oferta de moeda e, na prática, decidem o destino do emprego, da habitação e dos ciclos econômicos. Porque depender do taxa de juros, tu tá passando um recado assim, não, ninguém vai investir. Novas empresas não irão surgir. Ou seja, não vai ter novos empregos. Casa, quer comprar casa? Você não vai comprar uma casa, porque a taxa de juros atual, ela é proibitiva. Você não vai ter como arcar com o custo de uma casa. E quando vê os ciclos econômicos. Isso tudo está na mão de pessoas não eleitas. E querem dar ainda mais autonomia financeira para pessoas não eleitas, que assim que elas saírem do cargo, o único local que elas podem trabalhar para tentar manter minimamente seu padrão de vida é no mercado financeiro. É na Faria Lima, é no BTG do Dedé, é no Bradesco do Trabuco, que também tem um assento na Febraban. Eu adoro o Trabuco. Ele tá no Bradesco e na Febraban ao mesmo tempo, em ambos os locais ele apoia o Lula. É o Santander, é o Itaú, da nossa linda família Moreira Salles e também da família Setúbal, que ambas apoiaram o Lula, ainda estou aqui. Olha pro Brasil nu e cru, diante dos teus olhos, fora da utopia, da economia clássica da Adam Smith. Olha o Brasil nu e cru na tua frente. Tu sabe quem são os agentes, tu acompanha a política, tu não é um tapado. Enfim, sem que um único voto tenha sido dado em sua direção. Essa imunidade tecnocrática, a prestação de contas, transforma a democracia em teatro. Para que eleger presidentes e parlamentos, se suas políticas econômicas podem ser neutralizadas silenciosamente por um comitê de PhDs? Mas nem PhD, é cheio de falar, né? Não, tu monta toda a tua política econômica, o cara vai lá na taxa de juros, derrubou tudo. Não sai do papel, tu não consegue investir, tu não consegue tirar nada do papel. Você não tem autonomia. Você tem a parte econômica, mas a política monetária não está na sua mão. A política monetária está com os bancos. Economistas não sabem determinar a taxa de juros.
A suposta ciência de definir taxa de juros está mais próxima de astrologia do que da economia. Banqueiros centrais debatem interminavelmente se devem subir 0,25 ou 0,5%, como se estivessem operando em engenharia de precisão. O Cânides é apoiador de Bolsonaro, viu, o cara que está escrevendo esse texto. Na realidade, seus modelos estão quebrados. Subestimaram a inflação em 21, corrigiram em excesso em 22 e ainda discutem até hoje o que seria uma taxa neutra que ninguém consegue definir. Essa é uma taxa que não é abusiva. Qual é? Né? Que não sabe. Ninguém tem essa fórmula. Baseiam-se em dados atrasados, modelos DSGE falhos, expectativas quase religiosas. O mercado não precisa deles. As taxas reais de juros são definidas com base em risco e retorno, não em adivinhações acadêmicas. Roberto Campos Neto errou ao colocar os juros em 2% em 22 e rapidamente subiu para 13% nos 6 meses antes das eleições. Desorganizou a economia sem consultar ninguém e elegeu o Lula. Você vê que ele tá puto, né? Por eleger o Lula. Trump é formado em administração e não em economia ou engenharia. Aí depois ele coloca o terceiro ponto. Imprimir dinheiro é um atentado moral que desvaloriza a economia. Afrouxamento quantitativo é eufemismo para falsificação legalizada. Quando bancos centrais injetam liquidez, estão na prática corroendo o poder de compra da população, premiando devedores especuladores, enquanto punem trabalhadores aposentados. Não há justificativa moral para que elites não eleitas decidam quem recebe o dinheiro recém-criado, especialmente quando ele vai primeiro para instituições financeiras, inflando bolhas e a desigualdade. Inflação não é só um número, é um imposto invisível, um ataque ao poupador honesto e uma distorção dos sinais do preço da economia. Tarifas e juros não são ferramentas intercambiáveis. Trump compreende uma verdade econômica que os banqueiros centrais ignoram. Nem toda inflação vem de demanda superaquecida. Que o pessoal falou que não. Quando tem um aumento da demanda e a oferta é a mesma, os preços sobem. Sim. Mas nem toda subida de preços, nem toda se dá por um aumento na demanda ou redução na oferta. Nem tudo se dá por conta disso. Quando os preços sobem por desequilíbrios estruturais como cadeia de suprimento, risco geopolítico, tarifa, aumentar os juros não reduz a inflação. Porque você não vai, a demanda não muda em relação a isso. Então você não vai conseguir controlar a questão da demanda só aumentando e baixando o juro. Porque não tem a ver com a... Não! Às vezes tá lá, tem um país em conflito. Você não vai mudar nada. Pior, pode agravar a situação ao elevar o custo do capital, desestimular investimentos e estrangular ainda mais a oferta. Nesses casos, a alta de juros é uma ferramenta cega e autodestrutiva, não resolve a inflação, amplifica. Conclusão. Hora de retomar a soberania monetária dos economistas. É hora de encerrar a ficção de que os bancos centrais podem ou devem operar de forma independente. A política monetária é importante demais para ser deixada nas mãos de economistas que fracassam e seguem promovidos, imunes ao escrutínio democrático e à responsabilidade moral. Armínio Fraga já foi punido por alguma coisa que ele fez? E não faltaram denúncias. O Brasil nu e cru diante dos teus olhos. Bolsonaro voltando, 1º de janeiro de 2027, é o Galípolo. Tu acha que o Galípolo vai ser um cara técnico? Tu tá vendo o problema que o Trump vem tendo com o Powell. Imagina com o Galípolo. A estratégia tarifária de Trump expõe a falácia do dogma atual, quando a inflação é impulsionada por fatores políticos ou geopolíticos. O aperto monetário não é solução. Precisamos de uma liderança econômica holística e responsável, não de tecnocratas escondidos atrás do mito da independência. Aí tu vê. Galípolo vê inflação disseminada e diz que o Banco Central é o chato da festa. Né? Para o Galípolo, a economia brasileira está bastante aquecida. O aumento da taxa de juros busca conter pressões inflacionárias. A economia é bastante aquecida. Está crescendo 2%. 2%. Está bem aquecida. 2%. Isso ele falou lá no Senado. É ser contraciclo, não. Quando a economia está aquecendo demais, a gente entra para desaquecer. Quando a economia tá devagar, não, vai aquecer de 2%. A economia do Brasil está aquecida, 2%. A economia no Brasil está aquecida. Tu tá no supermercado, tu sente que a economia está aquecida. Esse é o PT. Esse será o presidente do Banco Central dos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro. Ou do cara que Bolsonaro coloca lá. Não suportamos mais pagar impostos. Calma, ele não está falando de você. Ele não está falando de você. Quem? Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN.
Em evento, executivo respondeu sobre sugestão de aumento da CSLL cobrada dos bancos. Ah, os bancos não aguentam pagar mais imposto. Você não. E ele falou isso daqui em torno do quê? A compensação do imposto de renda. Para você isentar o imposto de renda até 5 mil, alguém tem que pagar mais. Aí estão querendo aumentar aí a CSLL cobrada dos bancos. Não pode. E o lobby dos bancos já entrou em campo. Só quem não tem lobby é você. Porque você é povo. E povo não tem força nenhuma. Pagamento de juros da dívida pública caminha para ultrapassar a marca neta de 1 trilhão este ano. Gente, a gente tá vendo lá o escândalo do INSS, 6 bilhões. 1 trilhão! 1 trilhão! 1 trilhão! Sabe? Com isso daqui, rapaz, deixa o povo roubar. Se não tivesse que pagar isso daqui, o povo podia roubar. Assim, 1 bilhão que nem fazer. É cócegas. Junta tudo que foi roubado. Lava Jato, mensalão, escândalo de... Eu não sei se dá trilhão. Não pode ser que dê, né? Mas eu não sei se dá. Aí ela até diz, né? Brasil deve pagar 1 trilhão em juros da dívida pública em 2025, equivalente a 8% do PIB, mais do que os orçamentos da saúde e da educação somados. É o maior valor desde o governo Dilma e faz de Lula o presidente que mais pagou juros na história do país. Que Lula ficou 8 anos, né? Agora já tem 2 e quebrado. Nunca se pagou tanto juro a banco nesse país. Parabéns, Lula. Parabéns, Lula. Isso aqui é só o título da dívida, viu? Fora as outras coisas aí que é o que o povo vai pagando. Os bancos vão tendo arrecadação recorde. O povo tá sem dinheiro, o povo pegando empréstimo adoidado. Aí tu vê o Brasil, né? Aquelas coisas. A Selic, a tendência é subir para quase 15%, que o Galípolo já deixou claro que vai ter que subir de novo. A Selic está caminhando para 15%. A Selic. E o banco, obviamente, vai cobrar mais do que a Selic, né? Carrão jet ski. A Jota movimentou 90 milhões, ostentava vida de luxo. A organização familiar emprestava dinheiro a juros de 6 a 10%. E exigia como garantia procurações com plenos poderes de imóveis e veículos, tá? Aí a Anitta comenta, mas é mais barato que o Itaú. A Selic no Brasil tá quase 15, o AJ cobra 6. O erro do agiota é cobrar menos da metade da taxa básica de juros do país. Cara, esse AJ, ele realmente tem alguma treta. Tem alguma treta? O que é que esse... Rapaz, tem alguma treta aí, viu? Seu agiota tem alguma treta. Porque você tá emprestando dinheiro abaixo da Selic. Tem alguma coisa errada aí mesmo nesse AJ, viu? Rapaz... Mas se bem que, beleza, estou fazendo aqui piada, né? Mas vamos botar, o que ele não tá falando, né? Deve ser 6 a 10% ao mês. Aí a taxa de juros é anual de 15%. Aí você fala, beleza, aí fica realmente muito maior. Mas você vê como são as coisas, né? Isso daqui o pessoal consegue ver e se escandalizar. Fala, pô, realmente, velho, tá, pô, esse negócio aí não tá dando certo, né? Mas o país que o dinheiro hoje só gira em torno de papel. Troca de papel, sabe? Produzir, que é bom, ninguém quer. Ninguém quer produzir nada. Aí tu vê lá, né? Estudo do Banco Mundial projeta que a idade mínima para se aposentar no Brasil pode chegar a 78 anos. Gente, tu acha que isso aqui é normal? Um brasileiro médio, pobre, será que ele consegue chegar vivo aos 88 anos? 78 anos? Tu consegue imaginar? Eu acho que tu deve ter conhecido, a maior parte de vocês deve ter conhecido avós, né, etc. Tu consegue imaginar teu avô, tua avó, com 77 anos, tendo que trabalhar porque ela não pode se aposentar? Tu consegue entender isso? Tu consegue conceber isso? Tu acha que isso é minimamente normal? Tu acha... Cara, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Por fim, eu nem vou comentar isso daqui. Eu vou só trazer o resumo. O cara tá lá no podcast do Vilela. Vou usar play no vídeo aqui, já tô aqui. Ele basicamente falando que o Trump é um socialista. Trump é um socialista. Porque se você não é liberal livre mercado, você é um socialista.
classifica o Trump como um presidente liberal, presidente liberal na economia. Mas como conciliar essa fama com medidas protecionistas, subsídios e tarifas? Ele realmente representou algum avanço rumo ao livre mercado? Não, definitivamente não. O Trump é o que eu chamo de sócia de direita, um socialista de direita. Tem no Brasil também isso, tá? Tem um pessoal aqui no Brasil que é assim, é de direita. Não, mas temos que elevar as tarifas para proteger a indústria nacional, que tem as indústrias estratégicas, tem que ser estatais e coisa. Pô, isso não é de direita, pô. Isso Não é direita, não é direita. Não tem empresa, não tem que entregar tudo. Tem que vender a Petrobras pro BTG. Ou então pra família Moreira Salles. Né? Tem que entregar tudo. Enfim, a Vapaola fez um comentário que eu achei curioso. Ela fala assim, ó. Eu acho que é o mesmo caso que o Kim fala de mudar globalistas para imperialistas. Quando for falar com um cara de esquerda. Pro ANCAP, todo nacionalista é de esquerda. É pauta histórica de esquerda do PTBista, né? Ele não me ofende, pensa isso mesmo, não é falso. Não concordo com ele em muita coisa, mas assisto sempre, pois quero saber o que os anarcocapitalistas pensam. Me ajudou a entender essas pessoas. Frequentemente ele explica o seu ponto de vista, né, ANCAP, e faz uma parte para dizer que no Brasil a maioria é conservadora, diferente dele. Então, assim, joga limpo, etc, tudo mais. Mas é o que eu digo assim... Se romantiza tanto, sabe? Não, ser de direita é ser a favor. Se não fosse daqui, já virou socialista direita, sabe? Não tem meio termos. Ou você segue sempre. Não, você já virou um socialista de coisa. Quando às vezes as pessoas não conseguem enxergar que tem alguns assuntos a mais por trás de algumas discussões. Enfim. O vídeo ficou longuíssimo. Espero que não atrase. Eu comecei a gravar muito mais cedo. Eu comecei a trabalhar muito mais cedo, porque eu não tenho internet hoje. Opa! A internet voltou. Olha, eu vou ler agora que o vídeo tá longo, eu vou ler aqui só pra vocês o coisa. Pra vocês terem ideia. Eu tô sem internet desde 11h23 da manhã. Deixa eu atualizar aqui agora, que agora vai. Agora tá ligeiro. Já voltou a internet pra mim e tá dizendo que eu tô sem ainda, né? Mas tudo bem. Tava falando o seguinte. A última atualização foi das 3 da tarde. Uai, às 3 da tarde ele falou que não, mas 3 da tarde eu tava sem internet. Ah, tá. Já nem tem mais Ele tá mostrando aqui um erro porque ele não fechou um determinado caso, mas não tá sem internet mesmo. Poxa, será que eu não vou conseguir ver? Não vou conseguir ver, mas foi assim, ó. 11h20 da manhã, tá sem internet. Detectaram o local lá da fibra, quebrou o DNBN, local tal. O técnico está indo pra lá. Aí falou, previsão de chegada do técnico, 11 da manhã. 7h30 da noite. Eu falei, vou ficar sem internet o dia todo. Vou começar a trabalhar. Aí, passado mais uma hora, falou, não, o técnico vai... Previsão de chegar 4 da tarde. Eu falei, nossa, 7h30 para 4 já ajuda, né? Quem sabe aí dá pra pelo menos subir o vídeo. Aí, 2 da tarde, o técnico chegou no local. Não conseguiram resolver de forma remota. Aí, descobriu-se que o problema, na verdade, é que o lugar lá da NBN faltou energia. Aí, conversaram lá com a concessionária de energia da região e não tinha hora para voltar. Falei, pronto, então foi um sacrifício fazer. Nossa, o 5G aqui no quarto não funciona de quase de jeito nenhum. Aí eu abri um monte de coisa, ficava atualizando. Aí falei, mas deu que deu mais de 1 hora, ainda tinha mais coisa pra gente comentar. Mas enfim, o vídeo com certeza vai pro ar no horário certo. Eu fico por aqui. Amanhã, como sempre, estaremos de volta. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpen.com/br. Olhem pro Brasil, gente, sabe? Olhem e acredite nos olhos de vocês. A teoria muitas vezes é importante também, mas a realidade que se impõe, que vocês veem aí no dia a dia, leve em consideração, sabe? Acredite em você mesmo. Quando você vê uma coisa que você acha que tá errado, às vezes realmente está errado. Às vezes você está certo. Nossa, você vê o nível que a gente começa o vídeo falando, o cientista político da FGV, que acha que o Fux não sabe de nada, o Fux é um maluco, o Fux, né, se dobrou à pressão do bolsonarismo. Tenham essa mesma crítica, esse olhar crítico que vocês têm para a política, tenham esse olhar crítico para a questão econômica. Tenham, porque a gente está 40 anos preso. E esse setor econômico, inclusive, dá sustentação ao setor político. Os desmandos políticos. Quantos desses eventos fora do país que vocês ficam indignados não são patrocinados por esses bancos?
por esses membros do setor financeiro. Então, não tem como ter nenhuma luta antissistema se não der botar uma pressãozinha e botar um calorzinho nessa galera. Enfim, eu vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos.